Fala pessoal, hoje nós iniciamos a jornada de aprendizado para o swing trade. Como eu faço as minhas compras de ações, os meus fundos imobiliários, o que significa cada etapa de cada processo. Teremos algumas aulas iniciais teóricas, mas depois iremos para a prática. Vou falar no início, hoje, no primeiro vídeo, no vídeo inaugural, um pouco sobre o que é day trade, o que é swing trade, o que é buy and hold. E vamos ao vídeo, vamos acompanhar. Eu quero que vocês entendam a trajetória passo a passo. Eu vou explicar para vocês nos vídeos posteriores tudo que envolve a análise, o que envolve o mercado financeiro como o todo. Bom, existem três especificações que é swing trade, day trade e buy and hold. Já vou começar eliminando o day trade, que é o nome já diz, é compra e venda de ações ou de derivativo ou de futuros no mesmo dia. O swing trade, ele é compra e venda de ações por um curto espaço de tempo. Ele pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser até 30 dias, um mês. E temos o buy and hold. Buy and hold, ele tem um período maior, ou seja, ele carrega, o nome já diz, comprar e carregar. Então quando você pensa em buy and hold, você está pensando única e exclusivamente a longo prazo. Então, quando eu vejo é uma característica muito grande quem tá montando uma carteira pensar em buy and hold. E quando você monta a carteira, você precisa ter algumas características. Você precisa pensar na sua aposentadoria, pensar na aposentadoria do seu filho ou na faculdade do seu filho. Então, eu, por exemplo, eu tenho o swing trade, que eu compro e vendo, faço dinheiro num curto espaço de tempo, e tenho o buy and hold. Eu tenho ações que eu carrego desde 2005 até agora. Já vendi, já comprei, já vendi, já sempre mantive uma carteira. A característica do buy and hold é foco no dividendos, que todo mês, o que é dividendos? Eu vou falar sobre dividendos e juros sobre capital, que é o JCP. Todo mês, o dividendos ou o JCP, a empresa, determinadas empresas, por exemplo, o banco paga dividendos todos os meses. Algumas empresas pagam de 3 em 3 meses. Dividendos é o lucro da empresa dividido entre os acionistas. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa, você se torna parte daquela empresa. Existem as ações preferenciais, que são as PN, e existem as ações ordinárias. Preferenciais, elas dão preferência na compra, na distribuição dos dividendos. As ordinárias, elas dão direito ao voto. Essa é a grande diferença. Qual é a diferença de dividendos para JCP? O dividendos, a empresa distribui o lucro e paga imposto. O JCP, ela lança contabilmente no campo como débito, como despesa. Então ela não paga custo em relação a isso. Então quando ela paga para o acionista dela, ela lança como se fosse um custo para ela. Então ela não paga esse valor de imposto. A probabilidade disso ser maior acaba sendo melhor por conta do não imposto que as empresas pagam. Uma característica muito grande de dividendos são os fundos imobiliários. Eu vou abrir um tópico para falar só sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ele também são características. Os fundos imobiliários, ele fala sobre... a gente tem o fundo de tijolo, que são os shoppings, são as logísticas, são as lojas comerciais, são os prédios comerciais. Tem os CRI, que cuida das dívidas, ou seja, que compra dívida de outras empresas, e essas são indexadas pelo Selic, pela inflação, ou seja, quanto maior a Selic, maior a inflação, muitas delas pagam melhor. E tem a FOF, que é o fundo do fundo, ou seja, é um fundo que administra outros fundos.
essas caras, eu vou detalhar todas essas informações, todas essas características, o que significa cada uma delas, o que significa, o que representa, o que traz. O fundo imobiliário ele tem uma característica muito interessante, ela paga todo mês, sem exceção, um dividendo. Marcelo, é só comprar e deixar o dividendo cair? Não, você precisa analisar. É importante que você analise nos fundos imobiliários. Eu tenho muitos fundos imobiliários na minha carteira que eu fui comprando, eu fui aumentando a minha carteira. Isso é uma característica do swing trade ou do buy and hold como um todo. Toda vez que você for comprar, vá montando sua carteira. Se você vai comprar uma ação da Petrobras, vai comprando de um, de dois, de três. Falarei mais vídeos como se compra fracionado, como você compra o lote inteiro ou como você compra fracionado. Hoje, apenas swing trade, day trade, buy and hold. Swing trade, vamos falar sobre os small caps, micro caps e as blue chip. Beleza? É só uma aula introdutória, ou seja, um início da nossa jornada. Marcelo, Papo de Sardinha, eu espero que vocês gostem. Comente se ficou alguma dúvida na primeira aula. Falarei mais sobre as outras aulas, as próximas aulas. Quando estiver na aula prática, vamos tentar fazer uma live, uma ao vivo só para membro. Beleza? Obrigado por tudo. Fui!